70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Que a graça do Filho do Altíssimo seja na vida de todos que me acompanham neste momento. Como os propósitos da profecia da 70ª semana implicam em fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo, há quem entenda que esta profecia não se cumpriu na primeira vinda do Messias, porque os 3 primeiros propósitos dessa profecia têm a ver com o pecado, e ainda pecamos. E esses 3 primeiros propósitos estão relacionados. Não tem como cessar a transgressão sem dar fim aos pecados. E não tem como dar fim aos pecados sem fazer expiar a iniquidade. Estas coisas se cumpriram quando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo bradou: está consumado. Hebreus 2:17. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Alguém pode usar este versículo para defender a ideia que o Filho de Deus, como sumo sacerdote, ainda expia pecados. Sendo assim, os propósitos da 70ª semana não foram consumados na sua morte. Mas é interessante ressaltar que nos cerimoniais levíticos havia sacrifícios diários que eram oferecidos pelos sacerdotes, sacrifícios individuais que cada indivíduo oferecia para expiação de si mesmo. E entre as festas judaicas havia o Yom Kippur, o dia da expiação, que era a ordenança mais importante dada a Israel. Um evento anual em que todos se reuniam e era feito um sacrifício para a expiação de todos os pecados da nação de Israel. Se for para relacionar o sacrifício do Messias, em qual contexto ele se encaixaria melhor? Numa expiação individual ou numa expiação coletiva? Uma expiação coletiva, pois ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. No Calvário, a sua expiação foi coletiva, mas individualmente, ele, como sumo sacerdote celestial, trata com cada um de nós. Se ele pode socorrer os que são tentados, é porque existe a tentação. A nossa natureza ainda está sujeita às paixões dessa vida, e o papel do adversário é nos dar conhecimento do pecado, despertar as concupiscências da carne, nos tentar, porque ele será preso durante o milênio, para não enganar as nações. Então, até o estabelecimento do milênio, a ação do adversário não pode ser ignorada. E o adversário, além de nos tentar, ele é o pai da mentira. E tem ensinado um falso evangelho que faz do homem salvador de si mesmo, independente do sacrifício do Filho de Deus. Um falso evangelho que ensina que crentes que usam barba ou bigode vão queimar no inferno, que no inferno tem mais mulheres do que homens, que mulher que usa brinco, calça, corta os seus cabelos ou depila suas pernas ou as partes íntimas do seu corpo para sua própria higiene vai queimar no inferno. E estas coisas são usos e costumes que não renovam o caráter de ninguém. E como estas asneiras não têm base bíblica, as pessoas passam a acreditar nelas através de falsas revelações. E elas passam a crer nos demônios do pecado, que a Pombagira é o capeta da prostituição, que a Maria Padilha é o capeta do cigarro, que o Zé Pelintra é o capeta do alcoolismo, o Exu Mirim é o capeta das crianças, e que estes demônios estão levando muitos para o inferno. E ela passa a acreditar mais no misticismo do diabo do que no sacrifício do Filho de Deus. Esta falsa pregação, que na luta entre o bem e o mal, o diabo está em vantagem, e que o Filho de Deus está chorando por causa disso, é uma das maiores mentiras inventadas pelo diabo. Hebreus 10:26. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Não existe demônios do pecado. O diabo pode nos tentar,
pode despertar as concupiscências da nossa carne, pode nos dar conhecimento do pecado. Depois da experiência com o pecado, não é mais o diabo que tenta, mas a pessoa é tentada pela própria experiência, que além de ser uma concupiscência, pode se tornar uma dependência psicológica. Hebreus 12:6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que o recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrige? Mas Deus, na sua imensa misericórdia, pode tratar com cada um que ele considera filho. E se há pecados voluntários, há pecados involuntários. Erros que vamos cometer na vida que nos darão experiência para a nossa própria aprendizagem. E os pecados que estamos sujeitos a cometer não invalida a expiação coletiva do Filho de Deus. Porque se formos corrigidos por Deus, é porque Ele ainda nos trata como filhos. Hebreus capítulo 9, versículo 12. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. A palavra diz que ele efetuou uma eterna redenção através do seu sacrifício feito uma única vez. Versículo 26. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Não existe outra maneira. O que ele fez na sua primeira vinda, ele não fará mais na segunda. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Só nesse versículo vemos 3 primeiros propósitos da profecia da 70ª semana consumados: cessar a transição, dar fim aos pecados e expiar a iniquidade. Ele fez isso na sua primeira vinda. Versículo 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Na primeira vez que ele veio, ele cumpriu os 6 propósitos da profecia de Daniel. Ele não vai fazer na segunda vez o que ele fez na primeira vez. Existem traduções que vertem esta passagem da seguinte maneira: Bíblia Católica sem apócrifos. Assim também Cristo se ofereceu uma vez por todas para tirar o pecado de muitos. Ele aparecerá uma segunda vez sem nenhuma relação com o pecado, para aqueles que o esperam para a salvação. Bíblia, linguagem de hoje. Assim também Cristo foi oferecido uma só vez em sacrifício para tirar os pecados de muitas pessoas. Depois, ele aparecerá pela segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar as pessoas que estão esperando por ele. Bíblia NVI, Nova Versão Internacional. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos. E aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Bíblia Viva. Assim também Cristo morreu uma vez só, como uma oferta pelos pecados de muita gente. E ele virá de novo, porém não para tratar dos nossos pecados novamente. Desta vez, ele virá trazendo salvação a todos quantos estão ansiosos e pacientemente esperando por ele. Está mais do que claro que o Messias, na sua primeira vinda, fez cessar a transição, deu fim aos pecados e expiou a iniquidade. E o fato de sermos tratados individualmente jamais anulará o seu sacrifício, porque o seu sacrifício trouxe também justiça eterna, que é o 4º propósito da profecia. Romanos 3, 21. Mas agora se manifestou sem a lei
a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados, dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Ou você crê, ou você não crê. Eu creio. Romanos 4:6. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Ou você crê e aceita a graça de Deus na sua vida, ou você fica com esse falso evangelho dos demônios do pecado. E a primeira vinda do Messias também cumpriu o quinto propósito, que é selar a visão e a profecia. Lucas 24:44. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Esta declaração ele fez depois da sua ressurreição. Tudo o que tinha de se cumprir acerca dele na sua primeira vinda se cumpriu. Ungir o Santíssimo, sexto propósito da profecia. Muitos ensinam que para esta profecia se cumprir, o templo tem que ser reedificado, para o santo dos santos do templo ser ungido com azeite literalmente, e depois ser profanado pelo anticristo. Mas esse Santíssimo que é ungido aqui é o próprio Messias. Tanto a palavra hebraica Messias como a grega Cristo significam ungido. Atos 10:37. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem, e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ele se referiu a si mesmo como maior do que o templo. Mateus 12:6. Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Se você examinar as Escrituras, buscando o que elas testificam acerca do Filho de Deus, você vai encontrar todos os propósitos da 70ª semana consumados nele. Se você examinar as Escrituras, buscando nelas o anticristo, você vai negar a eficácia do seu sacrifício.